Nerd Iniciante News. Análise. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Luiz Carlos, Nerd Iniciante, e hoje a gente vai falar do filme He-Man. Sim, eu assisti He-Man na pré-estreia, na verdade, nessa quarta-feira, e gostei muito do filme. Vou detalhar aqui algumas situações, né? Quando tiver spoiler, eu vou avisar com antecedência. Mas basicamente esse vídeo é para falar sobre esse clássico novo, esse clássico da Sessão da Tarde, que já nasce como um bom clássico da Sessão da Tarde. É um filme aventuresco, é um filme gostoso de ver. Nostálgico, evidentemente nostálgico, mas que coloca de uma certa forma o He-Man na cabeça da juventude, de quem estiver agora, e daqueles filhos que os pais conseguirem obrigar para levar para o cinema, né, para ver esse filme. Então, He-Man é um filme, é aquele filme que ninguém está esperando. Já teve uma versão com Dolph Lundgren, né, nos anos 80, se eu não me engano, 80, 90. E tinha uma coisa que chamava muita atenção naquela versão, que era o que queimava de uma certa forma o filme, né? Eu acho que o Dolph Lundgren nem foi um He-Man ruim, apesar dele ter, se eu não me engano, ficado o tempo todo como He-Man. Em momento nenhum ele era o Adam, né? Que é a contraparte, a versão sem poderes, né? Entre aspas, do He-Man. Naquela versão, acho que 100% do filme se passava na Terra, né? O que é absolutamente controverso, porque, né, em Eternia é que se passa a história de He-Man, né? Com toda a fantasia e tudo mais, que é o grande barato do He-Man, é aquela coisa fantasiosa, e ali, infelizmente, naquela versão antiga, não tinha como, questão de orçamento, etc, etc. Nessa nova versão, 2026, eles não pouparam fantasia, não pouparam cenário, não pouparam direção de arte, e vamos dizer que, basicamente, aí já é um spoiler, basicamente o filme se passa cerca de 5 a 10% na Terra, né? E na verdade esse período que fica na Terra é muito bom, é engraçado demais, né? O filme, a gente pode colocar ele como um filme aventuresco, com alguns toques de humor, de piada, em alguns momentos uma piada até bastante besterol, né? Daquele jeito bem debochado. É um filme que não se leva a sério e que entende que He-Man, apesar do número de fãs, apesar de realmente ter marcado a nossa infância, é uma maluquice, né? É uma maluquice. É um cara que se veste de maneira corretinha, quase social. Do nada ele levanta uma espada e fala, eu pelos poderes de igreja que eu tenho a força, e a roupa dele some e ele passa a usar uma tanguinha com o símbolo do Vasco no peito. Basicamente é isso. E de uma hora para outra ele ganha um bronze que é inexplicável, né? Ele fica bronzeado quando se transforma e fica branquinho quando não está transformado. Então, de uma certa forma, ele fica mais, né, caliente, né, mais latino de uma hora para outra. E é uma coisa assim, é cercado de coisas inexplicadas. Na verdade, o plot principal, né, do filme é justamente colocar essa questão da fantasia, né? Ele vive num mundo de fantasia. Logo no começo ele diz que ele vive num mundo onde gatos, né, onde tigres falam, etc. E esse é o grande barato do He-Man. Então, eu confesso que eu fui ver o filme, como quem disse, eu me sinto obrigado a ver esse filme, faz parte da minha infância. Eu vi os trailers, achei bastante colorido, bastante fantasioso, e falei, olha, o filme de fantasia assim, raramente tem saído, né? Se eu não me engano, o último é o Dungeons & Dragons, que não é o, né, Caverna do Dragão que a gente gosta do desenho, é um outro Caverna do Dragão, até porque a Caverna do Dragão é uma franquia meio, né, abrangente, tem vários Caverna do Dragão com aquela formação bem parecida com o desenho, mas não era do desenho. Quando eu vi pela primeira vez o esqueleto em cena, né, e o quão é grandioso, o quão é caro, ainda que o efeito especial não seja perfeito o tempo todo, tem defeitos sim, até porque o filme não custou 200 milhões de dólares como geralmente custa um filme de herói, então é um filme um pouco mais baixo orçamento. Levando isso em consideração, os efeitos especiais são muito bons. Uma vez ou outra dá uma escorregadinha ali, mas dá para passar, tá? Mas quando você vê logo no início, né, do filme o reino, quando você vê logo no início que o esqueleto tá tão foda, tá uma coisa tão maneira de ver, naquele momento ninjas invisíveis cortaram cebolas perto dos meus olhos e sumiram no cinema. E eu fiquei levemente emocionado de ver algo tão significativo para quem tem a minha idade, eu tenho 45 anos, que é uma coisa que você curtiu na televisão, que você adorava ver, mas você não imaginou que aquilo seria convertido numa obra tão perfeita, no sentido de tão parecido com aquilo que você viu. É como você vê o desenho em live action. E essa sensação, né, que algumas pessoas podem ter sentido, quem era fã de HQ, né, talvez tenham sentido quando saiu os primeiros filmes de herói e aquele Homem-Aranha, você vê o Homem-Aranha se pendurando lá e você vê o Homem de Ferro e tu vê aquilo, caramba, é o que eu vi no gibi, na HQ, e agora eu tô vendo acontecer, né? Eu não tinha como sentir, eu não tinha como ter esse sentimento em relação à HQ, porque eu não fui um leitor de HQ. Hoje a HQ é ainda mais elitizada, mas nunca foi barato, nunca foi uma coisa assim que qualquer um podia comprar.
Eu não me recordo, pelo menos eu não tive o hábito de comprar porque eu achava caríssimo. E é algo que você usa uma vez e depois faz o quê? Né? A maioria das pessoas guarda, outros jogam fora, outros repassam pra frente, né? Então eu tive essa sensação que eu acredito que as pessoas que gostam de Marvel e gostavam de HQ tiveram quando viram o primeiro filme de herói, né? Você vê aquilo transposto na tela que você nunca imaginou ver na tela, com a perfeição de detalhes que você via no desenho, no meu caso, nas HQs, no caso de quem gosta de Marvel e DC. Então isso foi eu senti agora, em 2026, o que gente mais antiga que eu, ou tão antiga quanto eu, sentiu vendo os filmes da Marvel. Isso é muito interessante. É a primeira vez que eu senti realmente uma certa alegria de ver, cara, isso é uma coisa que eu via quando era criança, e eu tô vendo na minha frente nesse momento acontecer. E naquele milésimo de segundo, eu mentalizei que se esse filme do He-Man fosse bem sucedido, talvez houvesse uma nova onda de filmes baseados em HQ, em animações dos anos 80. Caverna do Dragão, né, Thundercats. Por um milésimo de segundo, eu tive a quase certeza de que eu veria algo daquele nível nessas outras produções também. Então, é uma coisa assim, fantástica, extraordinária quando você vê. E você entende que se saísse um Thundercat naquele nível, cara, se saísse Caverna do Dragão naquele nível, caramba, sabe? Você começa a pensar, cara, isso seria épico demais, épico demais. E essa sensação de pode acontecer, por um milésimo de segundo de verdade. Eu me vi ali no cinema, mais à frente, vendo esses filmes e dizendo, caraca, ainda bem que He-Man fez dinheiro, fez sucesso, e que bom que eu tô aqui agora, né, vendo essas outras coisas da minha época acontecendo também. Eu sei que a nostalgia é feia, eu sei que a nostalgia dá dinheiro, e eu sei que Stranger Things e coisas desse tipo realmente estão aí para tirar o dinheirinho de gente como eu, que tem 45, 50, 35, 40, que tem alguma nostalgia com esse tipo de coisa. Eu sei, tá? Eu sei. Só que existe uma situação diferente, né? Não é só você se aproveitar de quem tem nostalgia e lançar um produto esperando que esse produto dê dinheiro. É você pegar algo que existe, né, um produto que já fez sucesso, que tem um público que dá importância, né, que tem um público que gostava de assistir, é pegar esse material e ter respeito a ponto de lançar um produto que reflete bem o que esse material foi na época e, de maneira respeitosa, ganhar dinheiro com isso. Como não deixa de ser, né? A verdade é que isso tudo é por dinheiro, no final das contas. Mas eu dei o meu rico dinheirinho lá e me senti feliz em ver aquilo. Se o cinema não é pra isso, pra que é? Né? É diferente de você ver um filme que eles colocam um monte de easter egg barato, sem pensar, né? Claramente quem fez esse filme do He-Man gosta do assunto, gosta do protagonista, gosta daquele universo. E tem N coisas que acontecem no filme que você percebe claramente esse carinho, sabe? Eu diria, resumindo a experiência de ver He-Man, numa frase assim, você vai assistir e vai ver tudo aquilo que você sempre esperou ver de um filme do He-Man. Né? E tudo aquilo. Se você, que na versão antiga, as pessoas diziam, eu queria que tivesse mais Eternia. Tem mais Eternia. Sim, agora eu vou falar de coisas que tem no filme e provavelmente alguns spoilers também. Mais pesados, né? Até agora eu dei spoilers leve. Então, continuando o vídeo, né? Que eu tinha começado, vocês devem ter percebido que mudou aqui, mudou o cenário, mudou a parte da casa que eu tô usando. Porque eu ia começar a parte com spoiler. Né? E quando eu comecei a falar dos spoilers, meu filho fez assim, saiu correndo, igual um desesperado, como se tivesse uma bomba explodindo. Porque ele vai ver o filme, apesar de eu ter chamado ele 10 vezes para ver comigo, ele dito que não tinha interesse em ver, ele cedeu aos encantos da mãe dele e vai ver o vídeo com a mãe, olha só que legal. Não foi ver com o pai, mas vai ver com a mãe. É isso? Não é legal? É isso aí, bom filme aí, filho, tá bom? E ainda atrapalhou meu vídeo ontem, na hora de falar dos spoilers, ele fala, não quero ouvir, dá vontade de falar dos spoilers, eu tô só de sacanagem. Pra ele já ir ver o filme já sabendo, né? Mas eu não faria isso, não sou tão vingativo assim, ou pelo menos finjo não ser. Bom, o He-Man, ele tem, basicamente como eu falei, né? Ele tem todos os momentos que são icônicos no desenho. Então, tudo que você imagina no filme de He-Man vai estar, né? Tudo que, na verdade, você vê no desenho do He-Man, você já vê também no filme. Então, é um momento bastante icônico do desenho do He-Man. No final, quando ele dá a lição de moral falando o que aconteceu ou deixou de acontecer no filme, né? No episódio. Tá lá. He-Man fala, no caso, não é o He-Man, é o Gorpo, tá? O Gorpo que, inclusive, não aparece no desenho inteiro. Ele vai aparecer só no final para dar a lição de moral. Eu acho que realmente dentro do roteiro não cabia o corpo. Essa que é a verdade, então tem sentido realmente. Aquele momento final dos desenhos, quando todo mundo ri daquele jeito, jogando as costas para trás assim, bem caricato, né? Toda vez no final do desenho tinha uma piadinha e todo mundo ficava rindo e se jogando para trás. Então isso também tem no final do filme. E o Gato Guerreiro, que ali é o Pacato ainda, não foi transformado,
e mostra ele olhando assim, como quem diz, por que eles estão rindo desse jeito? E eles ficam rindo o tempo todo, né? Também é muito, muito legal. O esqueleto do jeitão dele, debochado, né? Sempre sarcástico. E fica falando gracinhas assim pro He-Man, dizendo, ele é fortinho, é malhadinho, ficou moreninho, bronzeado, aqui. Ele sacaneia muito. Então também é bastante icônico. O esqueleto no desenho faz bastante isso, fica humilhando lá os seus funcionários, né? As pessoas que trabalham com ele. Também acontece muito. Né? Então tem muitas referências a tudo que acontece no desenho. Uma das coisas que acontece muito é aquela coisa, aquele calorzinho que tem entre a Teela e o Adam, né? De namoro e tal. E do He-Man. O He-Man tenta dar em cima dela, mas não rola. Ela já bota ele logo na friend zone e aí acaba o clima ali mesmo, né? Então isso acontece também. Então tem tudo. Até o final, que é bastante previsível que aconteceria, mas a gente ousou imaginar que não aconteceria, que tem uma referência muito clara, não é uma referência, basicamente ela aparece na tela. Na cena pós-crédito é a She-Ra em pezona lá, de costas assim, e alguém vindo falar com ela e ela dizendo que não ia mais fazer parte da Horda, que é aquele momento em que ela deixa de ser da Horda do Zordak, acho que é Zordak. E aí ela passa a ser uma rebelde, né? Vai lá pra floresta, fica junto com os rebeldes. Tem esse momento, então pode ser que o próximo filme da Mattel seja She-Ra, né? Aí seria no terceiro filme, talvez juntando os dois, que nos desenhos acontecia muito. Tanto no desenho da She-Ra, o He-Man dá um pulinho lá, quanto no desenho do He-Man, a She-Ra também dá um pulinho lá, pra mostrar que eles fazem parte do mesmo universo, que eles são irmãos, na verdade, né? No filme mostra que eles são irmãos. Uma coisa que é bem interessante e que todo mundo esperava que fosse acontecer igual aconteceu em 1980, onde teve mais terra do que Eternia. Dessa vez não, 90-95% do filme é em Eternia, com bons efeitos especiais, uma hora ou outra ele dá uma deslizadinha ali, mas nada que atrapalhe a experiência. E já começa em Eternia, na verdade, né? Todo mundo, quando vê o trailer, dá a entender que você vai começar na Terra e depois você vai pra Eternia. Mas não, começa já em Eternia, né? Em alto, sabe? Mostrando bastante efeito especial, a ação. Começa já com uma invasão do esqueleto lá, no Castelo do Poder, né? E aí, todo o exército se coloca contra, mas dá errado, eles conseguem tomar conta, e aí a mãe do He-Man, né, manda ele pra terra pra protegê-lo, ele junto com a Espada do Poder. Então, aí passa um tempo, esse período que é na Terra é bem divertido, é bem comédia, assim, porque o Adam é aquela pessoa meio boazinha demais, e estranhão, esquisitão, né? E aí o meio sem noção, e aí ele acaba encontrando a Espada do Poder depois de um tempo, e aí a Teela já chega, já resgata ele lá do Fera, que vai atacá-lo. Eita porra. Já resgata ele ali do Fera, que vai atacá-lo, e eles vão pra Eternia. E aí continua a história, e até o final ali, o He-Man e tal. Então, cara, olha, se você não viu, vá ver logo esse filme, que vale muito a pena. Eu espero que ele abra portas para outros filmes dos anos 80, outros desenhos dos anos 80, como Thundercats, Caverna do Dragão. É uma possibilidade real e, né, eles estão precisando de novos filmes que ocupem o espaço dos filmes de heróis que estão perdendo muita força. Então, né, filmes relacionados a games, relacionados a esses desenhos dos anos 80, né, relacionados a mangá, anime. Então tem sempre um novo filão sendo pesquisado e nesse momento esses universos baseados em brinquedos, né, e também em desenhos, como foi o caso da Barbie, que no ano em que ele foi lançado foi o filme mais assistido do ano. Então realmente tem coisa aí, né? Eu, na sessão que eu fui na pré-estreia, na quarta-feira. A metade da sala já estava tomada, mas pré-estreia é muito nichado, né? Pouca gente vai na pré-estreia, na verdade. Tá bom? Essas foram minhas impressões sobre o filme. E agradeço a você que assistiu até agora. E, se puder, se inscreve no canal, coloca lá no sininho, compartilha para quem você conhece e gosta. E continua acompanhando aqui os outros vídeos. Esse canal que tem N braços, né? A gente trabalha tanto com cultura pop, tecnologia, música, e é por aí. Eu faço o que me dá na telha e eu espero que você esteja gostando disso. Beijo no coração de todo mundo, até mais. In this institution